Você já teve medo? Aquele medo que aperta o peito no meio da noite, aquele medo que te faz olhar por cima do ombro, aquele medo que sussurra em sua mente. E se algo ruim acontecer? Talvez seja medo por sua família, medo pela sua saúde, medo pelo seu futuro, medo de forças que você não vê, mas sente. Vivemos em um mundo onde o perigo parece estar em cada esquina. Doenças, violência, acidentes, traições, e ainda há batalhas que não vemos com os olhos físicos, mas que sentimos em nosso espírito. Existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual, e você está no meio dela, quer perceba ou não. Mas hoje eu tenho uma notícia que vai mudar tudo para você. Existe uma proteção que nenhuma arma pode atravessar. Existe um escudo que nenhum inimigo pode quebrar. Existe um refúgio onde nenhum mal pode te alcançar. E esse lugar tem um nome: o Altíssimo. Há quase 3.000 anos, um homem chamado Moisés escreveu palavras que atravessaram gerações, palavras que soldados carregaram para a guerra, palavras que mães sussurraram sobre seus filhos, palavras que prisioneiros oraram em calabouços escuros. Essas palavras são o Salmo 91. E não é apenas um salmo bonito, não é apenas poesia antiga, é uma declaração de guerra contra todo o mal. É uma proclamação de vitória sobre todo inimigo. É uma promessa de proteção que vem do próprio trono de Deus. Salmo 91, 1-2 declara: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você percebeu? Aquele que habita, não aquele que visita ocasionalmente, não aquele que aparece só em emergências, mas aquele que habita, aquele que faz do Altíssimo sua moradia permanente. E quando você escolhe habitar em Deus, algo sobrenatural acontece. Você entra debaixo da proteção mais poderosa do universo. Não é sorte, não é amuleto, não é ritual mágico. É a promessa inquebrantável do Deus que criou os céus e a terra e que disse: Quando você está comigo, nada pode te destruir. Hoje, não importa o que você está enfrentando, não importa qual inimigo está te perseguindo, não importa qual medo está roubando seu sono, você vai aprender a orar o Salmo 91 e sua vida nunca mais será a mesma. Deixe-me te contar algo sobre o Salmo 91 que poucos entendem. Este não é um salmo qualquer. Este é o salmo da proteção divina, o salmo da guerra espiritual, o salmo que o próprio Jesus conhecia de cor. Você sabia disso? Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele citou o Salmo 91. Em Mateus 4:6, o tentador disse: Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o segurarão em suas mãos. Até o diabo conhece o poder do Salmo 91. Ele sabe que é uma promessa real. Ele sabe que é eficaz. Por isso ele tentou distorcer seu significado, mas Jesus conhecia a verdade completa, e ele viveu cada palavra deste salmo. Pense na vida de Jesus. Quantas vezes tentaram matá-lo antes do tempo certo? Quantas vezes uma multidão enfurecida quis apedrejá-lo? Quantas vezes os líderes religiosos tramaram contra ele? E o que acontecia? Lucas 4:30 nos diz: Mas ele passou por entre eles e foi embora. Por quê? Porque ele habitava no abrigo do Altíssimo. E a proteção de Deus sobre Jesus era tão real que ninguém podia tocá-lo até que chegasse a hora determinada por ele mesmo. A mesma proteção está disponível para você. Vamos olhar mais de perto o que o Salmo 91 promete. Versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Isso significa que Deus te livra de armadilhas escondidas, das coisas que você nem vê vindo, dos planos secretos dos seus inimigos. Versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor.
Que imagem poderosa! Como uma águia protege seus filhotes debaixo das asas, Deus te cobre. Nada te alcança sem passar primeiro por ele. Versículo 5, 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move na escuridão, nem a praga que devasta ao meio-dia. Dia e noite, visto e invisível, físico e espiritual. Nenhum tipo de mal pode te destruir quando você está debaixo da proteção de Deus. E aqui está a promessa mais incrível de todas, versículo 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Leia isso de novo. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanece de pé. Isso não é arrogância, isso não é presunção, isso é a promessa de Deus para aqueles que habitam nele. Pense em Daniel na cova dos leões. Todos os leões estavam lá, famintos e ferozes, mas nenhum tocou em Daniel. Por quê? Porque ele habitava no abrigo do Altíssimo. Pense nos 3 jovens na fornalha ardente. O fogo estava tão quente que matou os soldados que os jogaram lá. Mas os 3 saíram sem nem cheiro de fumaça. Por quê? Porque eles habitavam no abrigo do Altíssimo. Pense em Paulo e Silas na prisão. As correntes os prendiam, os guardas os vigiavam, mas à meia-noite eles adoravam. E Deus mandou um terremoto que abriu todas as portas. Por quê? Porque eles habitavam no abrigo do Altíssimo. E aqui está o que eu quero que você entenda. O mesmo Deus que protegeu Daniel, os 3 jovens, Paulo e Silas, é o seu Deus. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, suas promessas não expiraram. O Salmo 91 ainda está em vigor, mas tem uma condição, e essa condição está no versículo 1, aquele que habita. Você não pode esperar a proteção de Deus se você só o procura nas emergências. Você não pode reivindicar suas promessas se você vive longe dele. Mas quando você escolhe fazer de Deus sua moradia permanente, quando você vive em sua presença, quando você confia nele completamente, então, e somente então, você experimenta a proteção total descrita no Salmo 91. Agora, deixe-me te ensinar algo prático e poderoso. O Salmo 91 não é apenas para ser lido, é para ser declarado, é para ser orado, é para ser vivido. Existe poder na declaração. Existe autoridade nas palavras que saem da sua boca quando você está alinhado com a palavra de Deus. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando você declara o Salmo 91 sobre sua vida, você não está apenas repetindo palavras. Você está ativando a proteção de Deus. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu pertenço ao Altíssimo, eu habito nele, e por isso nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17 confirma isso. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Veja, o inimigo pode até forjar armas contra você. Ele pode até tentar te atacar, mas quando você está debaixo da proteção do Salmo 91, essas armas não vão prosperar. Elas podem vir na sua direção, mas não vão te atingir. Elas podem ser lançadas, mas não vão te ferir. Por quê? Porque Deus é o seu escudo. Mas aqui está o que muitos não entendem. Essa proteção não significa que você nunca vai enfrentar batalhas. Significa que você vai vencer todas elas. O Salmo 91 não diz que nada de ruim vai acontecer ao seu redor. Ele diz que 1000 podem cair ao seu lado, mas você vai permanecer de pé. Você vai passar por tempestades, mas não vai naufragar. Você vai enfrentar gigantes, mas não vai ser derrotado. Você vai andar por vales sombrios, mas não vai ficar lá. Porque Deus está com você. E quando Deus está com você, você é maioria. Romanos 8:31 pergunta: se Deus é por nós,
Quem será contra nós? A resposta é simples. Não importa quem seja contra você. Eles não podem vencer. Agora deixe-me te ensinar como orar o Salmo 91 sobre sua vida. Primeiro, você precisa habitar em Deus. Isso significa ter um relacionamento constante com Ele, não apenas nas crises, mas todos os dias. Segundo, você precisa declarar as promessas em voz alta. Há poder na palavra falada. Quando você declara o Salmo 91, você está liberando fé. Terceiro, você precisa confiar completamente, não com dúvida, não com medo, mas com certeza absoluta de que Deus é fiel às suas promessas. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece em sua vida. Você começa a andar em autoridade espiritual. Você para de viver com medo. Você para de se preocupar constantemente. Você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para aquele que controla todas as circunstâncias. Lucas 10:19 diz: Eu dou a vocês autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada fará dano a vocês. Esta é a vida daquele que habita no abrigo do Altíssimo, uma vida de vitória, uma vida de proteção, uma vida onde o medo não tem mais poder. E aqui está a melhor parte. O Salmo 91 não termina com proteção apenas. Ele termina com uma promessa direta de Deus, versículo 14:16. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Você entende o que isso significa? Quando você ama a Deus, quando você conhece o nome dele, quando você clama a ele, ele pessoalmente responde. Não é uma proteção automática e distante. É o próprio Deus dizendo: eu estarei com você, eu te livrarei, eu te honrarei, eu te darei vida longa, eu te mostrarei minha salvação. Esta é a herança de quem vive no Salmo 91. Salmo 91, a oração de proteção que destrói qualquer mal, uma declaração de guerra contra as trevas e vitória em Deus. Parte 1. Conexão humana. Você já teve medo? Aquele medo que aperta o peito no meio da noite. Aquele medo que te faz olhar por cima do ombro. Aquele medo que sussurra em sua mente. E se algo ruim acontecer? Talvez seja medo por sua família, medo pela sua saúde, medo pelo seu futuro, medo de forças que você não vê, mas sente. Vivemos em um mundo onde o perigo parece estar em cada esquina. Doenças, violência, acidentes, traições, e ainda há batalhas que não vemos com os olhos físicos, mas que sentimos em nosso espírito. Existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual, e você está no meio dela, quer perceba ou não. Mas hoje, eu tenho uma notícia que vai mudar tudo para você. Existe uma proteção que nenhuma arma pode atravessar. Existe um escudo que nenhum inimigo pode quebrar. Existe um refúgio onde nenhum mal pode te alcançar. E esse lugar tem um nome: o Altíssimo. Há quase 3.000 anos, um homem chamado Moisés escreveu palavras que atravessaram gerações, palavras que soldados carregaram para a guerra, palavras que mães sussurraram sobre seus filhos, palavras que prisioneiros oraram em calabouços escuros. Essas palavras são o Salmo 91. E não é apenas um salmo bonito, não é apenas poesia antiga, é uma declaração de guerra contra todo o mal. É uma proclamação de vitória sobre todo inimigo. É uma promessa de proteção que vem do próprio trono de Deus. Salmo 91, 1-2 declara: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você percebeu? Aquele que habita, não aquele que visita ocasionalmente, não aquele que aparece só em emergências, mas aquele que habita, aquele que faz do Altíssimo sua moradia permanente.
E quando você escolhe habitar em Deus, algo sobrenatural acontece. Você entra debaixo da proteção mais poderosa do universo. Não é sorte, não é amuleto, não é ritual mágico. É a promessa inquebrantável do Deus que criou os céus e a terra e que disse: quando você está comigo, nada pode te destruir. Hoje não importa o que você está enfrentando, não importa qual inimigo está te perseguindo, não importa qual medo está roubando seu sono. Você vai aprender a orar o Salmo 91 e sua vida nunca mais será a mesma. Parte 2. Iluminação bíblica. Deixe-me te contar algo sobre o Salmo 91 que poucos entendem. Este não é um salmo qualquer. Este é o salmo da proteção divina, o salmo da guerra espiritual, o salmo que o próprio Jesus conhecia de cor. Você sabia disso? Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele citou o Salmo 91. Em Mateus 4:6, o tentador disse: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o segurarão em suas mãos. Até o diabo conhece o poder do Salmo 91. Ele sabe que é uma promessa real. Ele sabe que é eficaz. Por isso ele tentou distorcer seu significado. Mas Jesus conhecia a verdade completa, e ele viveu cada palavra deste salmo. Pense na vida de Jesus. Quantas vezes tentaram matá-lo antes do tempo certo? Quantas vezes uma multidão enfurecida quis apedrejá-lo? Quantas vezes os líderes religiosos tramaram contra ele? E o que acontecia? Lucas 4:30 nos diz: mas ele passou por entre eles e foi embora. Por quê? Porque ele habitava no abrigo do Altíssimo. E a proteção de Deus sobre Jesus era tão real que ninguém podia tocá-lo até que chegasse a hora determinada por ele mesmo. A mesma proteção está disponível para você. Vamos olhar mais de perto o que o Salmo 91 promete. Versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Isso significa que Deus te livra de armadilhas escondidas, das coisas que você nem vê vindo, dos planos secretos dos seus inimigos. Versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Que imagem poderosa! Como uma águia protege seus filhotes debaixo das asas, Deus te cobre. Nada te alcança sem passar primeiro por ele. Versículo 5-6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move na escuridão, nem a praga que devasta ao meio-dia. Dia e noite, visto e invisível, físico e espiritual. Nenhum tipo de mal pode te destruir quando você está debaixo da proteção de Deus. E aqui está a promessa mais incrível de todas. Versículo 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Leia isso de novo. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanece de pé. Isso não é arrogância, isso não é presunção. Isso é a promessa de Deus para aqueles que habitam nele. Pense em Daniel na cova dos leões. Todos os leões estavam lá, famintos e ferozes. Mas nenhum tocou em Daniel. Por quê? Porque ele habitava no abrigo do Altíssimo. Pense nos 3 jovens na fornalha ardente. O fogo estava tão quente que matou os soldados que os jogaram lá. Mas os 3 saíram sem nem cheiro de fumaça. Por quê? Porque eles habitavam no abrigo do Altíssimo. Pense em Paulo e Silas na prisão. As correntes os prendiam, os guardas os vigiavam, mas à meia-noite eles adoravam. E Deus mandou um terremoto que abriu todas as portas. Por quê? Porque eles habitavam no abrigo do Altíssimo. E aqui está o que eu quero que você entenda. O mesmo Deus que protegeu Daniel, os 3 jovens, Paulo e Silas, é o seu Deus. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Suas promessas não expiraram. O Salmo 91 ainda está em vigor, mas tem uma condição. E essa condição está no versículo 1. Aquele que habita.
Você não pode esperar a proteção de Deus se você só o procura nas emergências. Você não pode reivindicar suas promessas se você vive longe dele. Mas quando você escolhe fazer de Deus sua moradia permanente, quando você vive em sua presença, quando você confia nele completamente, então, e somente então, você experimenta a proteção total descrita no Salmo 91. Parte 3. Transformação e fé. Agora, deixe-me te ensinar algo prático e poderoso. O Salmo 91 não é apenas para ser lido, é para ser declarado, é para ser orado, é para ser vivido. Existe poder na declaração, existe autoridade nas palavras que saem da sua boca quando você está alinhado com a palavra de Deus. Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando você declara o Salmo 91 sobre sua vida, você não está apenas repetindo palavras. Você está ativando a proteção de Deus. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu pertenço ao Altíssimo, eu habito nele, e por isso nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17 confirma isso. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Veja, o inimigo pode até forjar armas contra você, ele pode até tentar te atacar. Mas quando você está debaixo da proteção do Salmo 91, essas armas não vão prosperar. Elas podem vir na sua direção, mas não vão te atingir. Elas podem ser lançadas, mas não vão te ferir. Por quê? Porque Deus é o seu escudo. Mas aqui está o que muitos não entendem. Essa proteção não significa que você nunca vai enfrentar batalhas. Significa que você vai vencer todas elas. O Salmo 91 não diz que nada de ruim vai acontecer ao seu redor. Ele diz que 1000 podem cair ao seu lado, mas você vai permanecer de pé. Você vai passar por tempestades, mas não vai naufragar. Você vai enfrentar gigantes, mas não vai ser derrotado. Você vai andar por vales sombrios, mas não vai ficar lá, porque Deus está com você. E quando Deus está com você, você é maioria. Romanos 8:31 pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é simples. Não importa quem seja contra você, eles não podem vencer. Agora, deixe-me te ensinar como orar o Salmo 91 sobre sua vida. Primeiro, você precisa habitar em Deus. Isso significa ter um relacionamento constante com Ele, não apenas nas crises, mas todos os dias. Segundo, você precisa declarar as promessas em voz alta. Há poder na palavra falada. Quando você declara o Salmo 91, você está liberando fé. Terceiro, você precisa confiar completamente, não com dúvida, não com medo, mas com certeza absoluta de que Deus é fiel às suas promessas. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece em sua vida. Você começa a andar em autoridade espiritual. Você para de viver com medo. Você para de se preocupar constantemente. Você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para aquele que controla todas as circunstâncias. Lucas 10:19 diz: eu dou a vocês autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada fará dano a vocês. Esta é a vida daquele que habita no abrigo do Altíssimo, uma vida de vitória, uma vida de proteção, uma vida onde o medo não tem mais poder. E aqui está a melhor parte. O Salmo 91 não termina com proteção apenas. Ele termina com uma promessa direta de Deus. Versículo 14:16. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Você entende o que isso significa? Quando você ama a Deus, quando você conhece o nome dele, quando você clama a ele, ele pessoalmente responde.
Não é uma proteção automática e distante. É o próprio Deus dizendo: eu estarei com você, eu te livrarei, eu te honrarei, eu te darei vida longa, eu te mostrarei minha salvação. Esta é a herança de quem vive no Salmo 91, parte 4, momento íntimo. Agora eu preciso fazer algumas perguntas ao seu coração e quero que você seja completamente honesto. Não comigo, mas com Deus e consigo mesmo. Onde você tem realmente habitado? Você tem habitado na preocupação, no medo, na ansiedade, nas más notícias, nas opiniões das pessoas, ou você tem habitado no Altíssimo? Porque a verdade é esta: você só pode habitar em um lugar de cada vez. Você não pode habitar na preocupação e no Altíssimo simultaneamente. Você não pode habitar no medo e no refúgio de Deus ao mesmo tempo. Você precisa escolher. Contra o que você precisa de proteção hoje? Talvez seja uma doença, talvez seja uma situação financeira desesperadora, talvez seja um relacionamento tóxico, talvez sejam ataques espirituais que você nem consegue explicar. Seja o que for, Deus sabe, e Ele quer te proteger, mas você precisa correr para o refúgio. Você precisa entrar debaixo das asas dele. Você precisa fazer dele sua fortaleza. Você tem vivido com medo? Aquele medo persistente que te rouba o sono? Aquele medo que te faz imaginar os piores cenários? Aquele medo que te paralisa? O Salmo 91:5 diz: você não temerá. Não diz que você não vai enfrentar coisas assustadoras. Diz que você não vai temer essas coisas. Há uma diferença enorme entre reconhecer o perigo e viver em medo. Quando você está no Salmo 91, você reconhece os desafios, mas não teme, porque você sabe quem está com você. 2 Timóteo 1:7 nos lembra: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem de Deus. E se não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Quando o medo bater à sua porta, você abre a Bíblia e declara o Salmo 91. Você lembra o inimigo de que você pertence ao Altíssimo. E você assiste Deus lutar suas batalhas. Você tem se sentido vulnerável? Como se estivesse exposto, como se qualquer coisa pudesse te atingir a qualquer momento. Essa não é a vida que Deus planejou para você. Ele não te criou para viver em vulnerabilidade constante. Ele te criou para viver debaixo de sua cobertura. O Salmo 91:4 diz que Deus te cobre com suas penas. Que imagem linda! Como um pássaro que cobre seus filhotes completamente, protegendo-os de tudo. Você está coberto. Você está protegido. Você não está exposto quando está em Deus. E aqui está o convite que Deus está fazendo ao seu coração agora. Venha, entre no meu refúgio. Faça de mim sua fortaleza. Habite em mim. Pare de tentar se proteger sozinho. Você não foi criado para isso. Você foi criado para descansar debaixo das minhas asas. Todas as promessas do Salmo 91 são suas, mas você precisa escolher habitar em mim, não apenas visitar, habitar. E quando você habita em mim, eu me torno responsável pela sua proteção. Eu me torno seu escudo. Eu me torno sua fortaleza. Nada, absolutamente nada, pode te destruir quando você está em mim. Salmo 91, a oração de proteção que destrói qualquer mal. Uma declaração de guerra contra as trevas e vitória em Deus. Parte 1, conexão humana. Você já teve medo? Aquele medo que aperta o peito no meio da noite. Aquele medo que te faz olhar por cima do ombro. Aquele medo que sussurra em sua mente. E se algo ruim acontecer? Talvez seja medo por sua família. Medo pela sua saúde. Medo pelo seu futuro. Medo de forças que você não vê, mas sente. Vivemos em um mundo onde o perigo parece estar em cada esquina. Doenças, violência, acidentes, traições. E ainda há batalhas que não vemos com os olhos físicos, mas que sentimos em nosso espírito. Existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual.
e você está no meio dela, quer perceba ou não. Mas hoje eu tenho uma notícia que vai mudar tudo para você. Existe uma proteção que nenhuma arma pode atravessar. Existe um escudo que nenhum inimigo pode quebrar. Existe um refúgio onde nenhum mal pode te alcançar. E esse lugar tem um nome: o Altíssimo. Há quase 3.000 anos, um homem chamado Moisés escreveu palavras que atravessaram gerações, palavras que soldados carregaram para a guerra, palavras que mães sussurraram sobre seus filhos, palavras que prisioneiros oraram em calabouços escuros. Essas palavras são o Salmo 91. E não é apenas um salmo bonito, não é apenas poesia antiga, é uma declaração de guerra contra todo o mal. É uma proclamação de vitória sobre todo inimigo. É uma promessa de proteção que vem do próprio trono de Deus. Salmo 91, 1-2 declara: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você percebeu? Aquele que habita. Não aquele que visita ocasionalmente, não aquele que aparece só em emergências, mas aquele que habita, aquele que faz do Altíssimo sua moradia permanente. E quando você escolhe habitar em Deus, algo sobrenatural acontece. Você entra debaixo da proteção mais poderosa do universo. Não é sorte, não é amuleto, não é ritual mágico. É a promessa inquebrantável do Deus que criou os céus e a terra e que disse: quando você está comigo, nada pode te destruir. Hoje, não importa o que você está enfrentando, não importa qual inimigo está te perseguindo, não importa qual medo está roubando seu sono, você vai aprender a orar o Salmo 91 e sua vida nunca mais será a mesma. Parte 2. Iluminação bíblica. Deixe-me te contar algo sobre o Salmo 91 que poucos entendem. Este não é um salmo qualquer. Este é o salmo da proteção divina, o salmo da guerra espiritual, o salmo que o próprio Jesus conhecia de cor. Você sabia disso? Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele citou o Salmo 91. Em Mateus 4:6, o tentador disse: Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o segurarão em suas mãos. Até o diabo conhece o poder do Salmo 91. Ele sabe que é uma promessa real. Ele sabe que é eficaz. Por isso, ele tentou distorcer seu significado. Mas Jesus conhecia a verdade completa, e ele viveu cada palavra deste salmo. Pense na vida de Jesus. Quantas vezes tentaram matá-lo antes do tempo certo? Quantas vezes uma multidão enfurecida quis apedrejá-lo? Quantas vezes os líderes religiosos tramaram contra ele? E o que acontecia? Lucas 4:30 nos diz: Mas ele passou por entre eles e foi embora. Por quê? Porque ele habitava no abrigo do Altíssimo. E a proteção de Deus sobre Jesus era tão real que ninguém podia tocá-lo até que chegasse a hora determinada por ele mesmo. A mesma proteção está disponível para você. Vamos olhar mais de perto o que o Salmo 91 promete. Versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Isso significa que Deus te livra de armadilhas escondidas, das coisas que você nem vê vindo, dos planos secretos dos seus inimigos. Versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Que imagem poderosa! Como uma águia protege seus filhotes debaixo das asas, Deus te cobre. Nada te alcança sem passar primeiro por ele. Versículo 5-6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move na escuridão, nem a praga que devasta ao meio-dia. Dia e noite, visto e invisível, físico e espiritual. Nenhum tipo de mal pode te destruir quando você está debaixo da proteção de Deus. E aqui está a promessa mais incrível de todas. Versículo 7.
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Leia isso de novo. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanece de pé. Isso não é arrogância, isso não é presunção. Isso é a promessa de Deus para aqueles que habitam nele. Pense em Daniel na cova dos leões. Todos os leões estavam lá, famintos e ferozes. Mas nenhum tocou em Daniel. Por quê? Porque ele habitava no abrigo do Altíssimo. Pense nos 3 jovens na fornalha ardente. O fogo estava tão quente que matou os soldados que os jogaram lá. Mas os 3 saíram sem nem cheiro de fumaça. Por quê? Porque eles habitavam no abrigo do Altíssimo. Pense em Paulo e Silas na prisão. As correntes os prendiam, os guardas os vigiavam. Mas à meia-noite eles adoravam. E Deus mandou um terremoto que abriu todas as portas. Por quê? Porque eles habitavam no abrigo do Altíssimo. E aqui está o que eu quero que você entenda. O mesmo Deus que protegeu Daniel, os 3 jovens, Paulo e Silas, é o seu Deus. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, suas promessas não expiraram. O Salmo 91 ainda está em vigor, mas tem uma condição, e essa condição está no versículo 1, aquele que habita. Você não pode esperar a proteção de Deus se você só o procura nas emergências. Você não pode reivindicar suas promessas se você vive longe dele. Mas quando você escolhe fazer de Deus sua moradia permanente, quando você vive em sua presença, quando você confia nele completamente, então, e somente então, você experimenta a proteção total descrita no Salmo 91. Parte 3. Transformação e fé. Agora deixe-me te ensinar algo prático e poderoso. O Salmo 91 não é apenas para ser lido, é para ser declarado, é para ser orado, é para ser vivido. Existe poder na declaração, existe autoridade nas palavras que saem da sua boca quando você está alinhado com a palavra de Deus. Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando você declara o Salmo 91 sobre sua vida, você não está apenas repetindo palavras. Você está ativando a proteção de Deus. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu pertenço ao Altíssimo, eu habito nele, e por isso nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17 confirma isso. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Veja, o inimigo pode até forjar armas contra você, ele pode até tentar te atacar. Mas quando você está debaixo da proteção do Salmo 91, essas armas não vão prosperar. Elas podem vir na sua direção, mas não vão te atingir. Elas podem ser lançadas, mas não vão te ferir. Por quê? Porque Deus é o seu escudo. Mas aqui está o que muitos não entendem. Essa proteção não significa que você nunca vai enfrentar batalhas. Significa que você vai vencer todas elas. O Salmo 91 não diz que nada de ruim vai acontecer ao seu redor. Ele diz que 1000 podem cair ao seu lado, mas você vai permanecer de pé. Você vai passar por tempestades, mas não vai naufragar. Você vai enfrentar gigantes, mas não vai ser derrotado. Você vai andar por vales sombrios, mas não vai ficar lá, porque Deus está com você. E quando Deus está com você, você é maioria. Romanos 8:31 pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é simples. Não importa quem seja contra você, eles não podem vencer. Agora, deixe-me te ensinar como orar o Salmo 91 sobre sua vida. Primeiro, você precisa habitar em Deus. Isso significa ter um relacionamento constante com Ele, não apenas nas crises, mas todos os dias. Segundo, você precisa declarar as promessas em voz alta. Há poder na palavra falada. Quando você declara o Salmo 91, você está liberando fé.
Terceiro, você precisa confiar completamente, não com dúvida, não com medo, mas com certeza absoluta de que Deus é fiel às suas promessas. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece em sua vida. Você começa a andar em autoridade espiritual. Você para de viver com medo. Você para de se preocupar constantemente. Você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para aquele que controla todas as circunstâncias. Lucas 10:19 diz: Eu dou a vocês autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada fará dano a vocês. Esta é a vida daquele que habita no abrigo do Altíssimo, uma vida de vitória, uma vida de proteção, uma vida onde o medo não tem mais poder. E aqui está a melhor parte. O Salmo 91 não termina com proteção apenas. Ele termina com uma promessa direta de Deus. Versículo 14:16. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Você entende o que isso significa? Quando você ama a Deus, quando você conhece o nome dele, quando você clama a ele, ele pessoalmente responde. Não é uma proteção automática e distante. É o próprio Deus dizendo: eu estarei com você, eu te livrarei, eu te honrarei, eu te darei vida longa, eu te mostrarei minha salvação. Esta é a herança de quem vive no Salmo 91, parte 4, momento íntimo. Agora eu preciso fazer algumas perguntas ao seu coração, e quero que você seja completamente honesto. Não comigo, mas com Deus e consigo mesmo. Onde você tem realmente habitado? Você tem habitado na preocupação, no medo, na ansiedade, nas más notícias, nas opiniões das pessoas? Ou você tem habitado no Altíssimo? Porque a verdade é esta: você só pode habitar em um lugar de cada vez. Você não pode habitar na preocupação e no Altíssimo simultaneamente. Você não pode habitar no medo e no refúgio de Deus ao mesmo tempo. Você precisa escolher. Contra o que você precisa de proteção hoje? Talvez seja uma doença, talvez seja uma situação financeira desesperadora, talvez seja um relacionamento tóxico, talvez sejam ataques espirituais que você nem consegue explicar. Seja o que for, Deus sabe, e Ele quer te proteger, mas você precisa correr para o refúgio. Você precisa entrar debaixo das asas dele. Você precisa fazer dele sua fortaleza. Você tem vivido com medo? Aquele medo persistente que te rouba o sono? Aquele medo que te faz imaginar os piores cenários? Aquele medo que te paralisa? O Salmo 91:5 diz: você não temerá. Não diz que você não vai enfrentar coisas assustadoras. Diz que você não vai temer essas coisas. Há uma diferença enorme entre reconhecer o perigo e viver em medo. Quando você está no Salmo 91, você reconhece os desafios, mas não teme, porque você sabe quem está com você. 2 Timóteo 1:7 nos lembra: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem de Deus. E se não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Quando o medo bater à sua porta, você abre a Bíblia e declara o Salmo 91. Você lembra o inimigo de que você pertence ao Altíssimo. E você assiste Deus lutar suas batalhas. Você tem se sentido vulnerável? Como se estivesse exposto, como se qualquer coisa pudesse te atingir a qualquer momento. Essa não é a vida que Deus planejou para você. Ele não te criou para viver em vulnerabilidade constante. Ele te criou para viver debaixo de sua cobertura. O Salmo 91:4 diz que Deus te cobre com suas penas. Que imagem linda! Como um pássaro que cobre seus filhotes completamente, protegendo-os de tudo. Você está coberto. Você está protegido. Você não está exposto quando está em Deus. E aqui está o convite que Deus está fazendo ao seu coração agora.
Venha, entre no meu refúgio, faça de mim sua fortaleza, habite em mim. Pare de tentar se proteger sozinho. Você não foi criado para isso. Você foi criado para descansar debaixo das minhas asas. Todas as promessas do Salmo 91 são suas, mas você precisa escolher habitar em mim, não apenas visitar, habitar. E quando você habita em mim, eu me torno responsável pela sua proteção. Eu me torno seu escudo, eu me torno sua fortaleza. Nada, absolutamente nada, pode te destruir quando você está em mim. Parte 5. Oração guiada e encerramento. Agora, onde quer que você esteja, eu quero te convidar a fazer esta oração poderosa comigo. Esta não é apenas uma oração, é uma declaração de guerra contra todo o mal. É uma proclamação de vitória sobre todo inimigo. É uma ativação da proteção de Deus sobre sua vida. Fique de pé, se puder. Levante suas mãos e declare comigo, com autoridade e fé: Pai Celestial, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, hoje eu venho diante do teu trono com reverência e ousadia ao mesmo tempo. Reverência porque tu és santo. Ousadia porque tu me convidaste a vir. E hoje eu escolho fazer de ti minha moradia permanente. Eu habito no abrigo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso e declaro sobre minha vida: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, em quem eu confio. Senhor, tu me livras do laço do caçador e do veneno mortal. Toda a armadilha escondida, toda a trama secreta, todo plano do inimigo contra mim, tu destróis. Tu me cobres com tuas penas, e debaixo das tuas asas eu encontro refúgio. Tua fidelidade é o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite. Eu não temerei a flecha que voa de dia. Eu não temerei a peste que se move na escuridão. Eu não temerei a praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Porque eu estou debaixo da proteção do Altíssimo. Eu verei com meus próprios olhos a recompensa dos ímpios, mas o mal não se aproximará de mim. Declaro que nenhuma desgraça cairá sobre mim, nenhuma praga chegará perto da minha tenda. Senhor, tu ordenas aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentam em suas mãos para que eu não tropece em pedra alguma. Eu pisarei sobre o leão e a cobra, pisarei sobre o leãozinho e a serpente. Porque eu amo a ti, Senhor, tu me resgatas. Tu me proteges porque eu conheço o teu nome. Quando eu clamo a ti, tu me respondes. Na adversidade, tu estás comigo. Tu me livras e me cobres de honra. Vida longa, tu me dás, e tu me mostras tua salvação. Senhor, eu me coloco debaixo do sangue de Jesus Cristo. Todo mal que tentar me alcançar tem que passar primeiro pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é minha herança como servo do Senhor. Esta é a minha defesa que vem de ti. Eu decreto e declaro: eu sou protegido. Eu sou guardado, eu sou coberto, eu sou invencível em Cristo Jesus. O inimigo pode tentar, mas não pode vencer. Ele pode atacar, mas não pode destruir. Ele pode gritar, mas não pode me derrubar. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor, eu entrego a ti minha família. Coloco-os debaixo da proteção do Salmo 91. Cobre-os com tuas asas, guarda-os de todo mal. Entrego a ti minha saúde, meu trabalho, meu futuro, meus sonhos. Tudo está debaixo da tua proteção agora. E declaro que enquanto eu habitar em ti, nada pode me destruir. Em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu oro e decreto. Amém e amém. Palavra final de vitória. Meu amigo, minha amiga, hoje você acabou de ativar algo poderoso sobre sua vida. Você não apenas leu o Salmo 91, você declarou o Salmo 91, e há uma diferença enorme.
Quando você declara a palavra de Deus com fé, você não está apenas dizendo palavras. Você está liberando o poder do céu sobre sua vida. Agora, eu quero te desafiar a algo. Ore o Salmo 91 todos os dias. De manhã, quando você acordar, antes de sair de casa, declare o Salmo 91 sobre você e sua família. À noite, antes de dormir, agradeça a Deus pela proteção dele durante o dia. E sempre que o medo vier, sempre que você sentir perigo, sempre que você precisar de proteção, volte ao Salmo 91. Porque este salmo não é para ser lido uma vez e esquecido, é para ser vivido, é para ser sua realidade diária. E lembre-se sempre, a condição para a proteção do Salmo 91 é habitar no Altíssimo, não visitar, não aparecer só nas emergências, mas habitar, fazer de Deus sua moradia permanente. Que a paz de Cristo, o amor do Pai e a proteção do Espírito Santo estejam com você agora e para sempre. Amém. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54:17.